Olá, eu sou a V. Eu sou o Lucas, mais conhecido como municipalista do Twitter. Olá, eu sou a Georgina, a sua deputeg sideral. Salve Podpios, aqui é o Tartaruga. Aqui é o João Carioquinha e tenho certeza que eu vou dormir na gravação desse programa. É isso aí, galera. E eu sou o chefe Lagostíssimo, trazendo 27 anos de experiência, 100% alinhado. Aqui é o JP, João Papaya, tentando ficar sóbrio num país que me faz beber. Olá, aqui é Elizabeth Darcy, Liz Darcy, polêmica e derrubadora de contas do Twitter. Fala pessoal, eu sou John Afonso, o melhor imitador do grupo. É verdade esse bilhete, tá ok? E esse é o Podpio, Um podcast que nasceu de um grupo de amigos no Telegram. Toda semana rolava um bate-papo sobre política e filosofia, como se estivéssemos no bar. E agora virou podcast para você. o seu podcast conservador Red Pill. Olá! Agora que estamos na época do Natal, você já parou para pensar sobre como surgiu o Natal? De onde surgiu essa celebração? Qual o sentido do Natal? O que virou essa tradição? Afinal, é uma comemoração pagã? Nessa edição, contamos com as participações de Lisbeth Darcy, João Papaya JP, Georgina Deputeg e Municipalista Lucas. Que Jesus abençoe o seu Natal e que você tenha um próspero ano novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Podpios. Sejam bem-vindos a mais um Podpio aqui. E hoje é especial, né? Hoje é especial de Natal. A gente vai falar, claro, do cristianismo, de como que surgiu a data comemorativa do Natal, depois sobre o materialismo, como que o Natal se transformou numa festa materialista, numa festa consumista. E, por fim, a gente vai falar um pouco sobre, partindo do gancho do materialismo, a gente vai falar sobre o ateísmo, né? Que ele é embasado no materialismo. Então agora eu passo aqui para a Liz dar o histórico para a gente. Pois é, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Natal, né? Quando que surgiu essas ideias sobre o Natal, porque isso não surgiu do nada, tem um significado. A gente sabe que o Natal é uma festa religiosa, é uma festa cristã e religiosa, sinceramente, lembrando que o nascimento de Jesus, né? Mas se a gente for pesquisar um pouquinho mais anteriormente aí, nós vemos que essa origem como nascimento, não como Natal que a gente vê hoje, mas como nascimento, a gente percebe que ela vem desde a antiguidade, nas primeiras crenças, né? Humanas mesmo. Então, ao longo dos séculos, foram incorporando novas tradições. Aí, desde o Império Romano, o Natal, ele era o quê? Ele tinha elementos tão pagãos e religiosos, certo? Então, é uma festa e liturgia deles lá. Por que a gente celebra em dezembro? Para começar, a questão é por causa do solstício do inverno. Isso acontece no hemisfério norte, tá, gente? Não tem nada a ver com o hemisfério sul. Então, a noite é mais longa, aí eles começam a pensar assim, num dia novo que começa a crescer. Então, é a vitória do sol, né, sobre a escuridão do próprio inverno. Então, acontece numa época entre 21 e 22 de dezembro e é comemorado, né, por tempos que a gente nem lembra, né? Isso mais... Quando a gente coloca assim, como tradição mesmo, geralmente coloca na questão europeia ali, bem da europeia. Então, a história mesmo, como época do astro que nos dá a vida, que é o Sol. Então, praticamente todas as culturas, elas celebram esse tipo de momento, né? Aparentemente, parece uma coisa sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque naquela época eles se imaginavam o Sol como sendo o centro do universo e que comandava toda a vida, e por isso tinha uma situação assim, mais mística em relação a isso. Então, eram as festividades por causa da fertilidade, né? Oferendas a deuses.
Isso aí, gente, nessa época do ano, os antigos romanos chamavam até de Saturnália, que é um festival que eles colocavam presentes, né, trocavam presentes entre si. Então, isso era na época, mais ou menos, entre o Natal e o Carnaval romano, não tem nada a ver com nossa festa aqui. Mas por que foi 25 de dezembro? Bom, 25 de dezembro, quando o imperador Constantino, foi mais ou menos na época de 300 e pouco ali, ele já celebrava essa festa solar em Roma. E um historiador chamado Ramon Teja, da Universidade de Catandé, é especialista em história do cristianismo. Ele disse o seguinte, que nessa época a religião de Roma se tornou o cristianismo. Então, ele governou mais ou menos entre 306 e 337 e colocava o sol, né, o dia do nascimento do sol, fundindo com o culto cristão. Então, colocando Jesus como se fosse um sol, né, o nascimento de Jesus como se fosse o sol, e nos desse a vida, celebrasse a vida, celebrasse, vamos dizer assim, acabar com as trevas do nosso planeta, né? Mas aí, essa questão até do nascimento de Jesus, ela é controversa do dia, mas é bem simbólica, né, gente? É mesmo para fazer uma relação entre sol e Jesus. Então, aquele que nos dá vida, aquele que nos dá esperança, aquele que traz luz sobre as trevas. Então, existia até um Papa, em 1300, mais ou menos 1300, Papa Júlio I, ele instituiu essa data como sendo do nascimento de Jesus. Então, ele realmente instituiu isso, porque antes não era algo assim, tradicional, mas colocavam como algo importante, né? Mas não havia uma data fixada. Então, esse Papa Júlio, ele resolveu fazer isso. Aí, depois disso, né, o que a gente vê? Bom, Papai Noel não é bem colocado, né, como hoje a gente vê. Papai Noel era ligado a quem? A um bispo turco, na época mais ou menos de 1400, mais ou menos. E esse bispo, ele sentia que deveria presentear ou dar algo, né, ajudar as crianças menos favorecidas, famílias também menos favorecidas. Então, ele escolheu essa data para poder fazer essa distribuição de presentes. Depois da morte dele, ele se transformou até num santo por causa das questões dos milagres. Mas foi mesmo que, depois disso, as pessoas começaram a ligar, né, ele como São Nicolau, que a gente chama de Santa Claus, né, pelos americanos, Papai Noel, por todos nós. Em 1530, mais ou menos, na Alemanha, o Lutero, né, ele estava caminhando pela floresta e ele ficou impressionado com a beleza dos pinheiros que estavam cobertos de neve, e se conta, né, que ele quis compor essa imagem colocando os galhos na casa dele. E aí ele imaginou estrelas, algodão, colocou alguns enfeites, umas velas, e se formou essa tal da árvore de Natal. Quando ela veio para o continente americano, veio essa tradição, né, do próprio, da árvore de Natal. Isso começou a fazer muito sentido. Até nós, né, e outros países aqui da América do Sul, América do Norte, todos têm essa tradição da árvore de Natal. Só para te fazer um parênteses aqui, olha que beleza, é o primeiro exemplo da comunhão de uma tradição católica com uma tradição luterana. Olha que Exato. Bonita. Pois é isso que eu achei interessante, porque eu fiz um estudo sobre isso aí, eu falei, poxa, o Natal, ele não é apenas uma festa religiosa em relação aos católicos, mas a todos aqueles que se consideram cristãos, né? Então, vê a contribuição do Martinho Lutero em 1530, fazendo isso. Agora, em relação ao Papai Noel, gente, lembrando do São Nicolau, nós também vimos, né, que essa associação da imagem dele aconteceu a partir da Alemanha também, né? Não só do próprio Lutero, com a questão da árvore de Natal, mas também a tradição do Papai Noel. Mas não era essa tradição que a gente vê hoje, certo? Era algo que distribuía entre as pessoas necessitadas ou entre os parentes. Eram presentinhos feitos
com as próprias mãos. Então, é algo artesanal, bonito, só para celebrar o nascimento de Jesus, né? Quantas vezes a gente lembra daquele nascimento em que os 3 reis magos vieram com os presentes? É a mesma coisa, né? Já se fazia isso lá em Roma para celebrar o solstício, né? A Saturnália já entregavam presentes uns aos outros, lembrando dessa festividade. E isso é muito interessante, porque não prejudica a questão até religiosa. Aí foi essa roupa, né, do Papai Noel, mesmo, que eu achei legal demais isso aqui. Até o final do século XIX, o Papai Noel ele era representado com a roupa marrom ou verde. Tá? Então, isso era europeu, aí trouxe para os países americanos, né? Agora, em 1886, um cartunista alemão chamado Thomas Nast, ele criou uma nova imagem do Bom Velhinho. Então, a roupa das cores vermelha e branca com cinto preto. E essa roupa nova do Papai Noel ela foi apresentada em uma revista que até hoje ela chama Harper Bazaar, mas ela era chamada Harper's Weekly, e acharam isso bonito. E você sabe da onde tirou essa ideia ali, da cor vermelha? Não, conta aí para mim. Os da região do São Nicolau, eles usavam uma espécie de túnica vermelha. Olha, que legal. Não sabia. Aí, uma boa contribuição aí que eu nem fazia ideia. Agora, mas o que mudou depois disso? Então, vocês percebem que até 1930 era uma maneira de mostrar relacionada a dar presentes às pessoas necessitadas, trocar entre familiares para celebrar quem? O nascimento de Jesus. Isto na visão católica, visão cristã, que as pessoas faziam isso sempre lembrando de Jesus. Muitas famílias, inclusive, se reuniam, faziam preces, cantavam louvores, até lembrando aqui uma outra coisa muito legal, é que no século XIII, quem inventou essa tradição de fazer presépios foi o Francisco de Assis. Ele quis representar aquela ideia do nascimento de Jesus. Olha que bonito. Quando Jesus nasceu na estrebaria, quem que estava ali? Ele foi representando com os bonequinhos de argila. Aí foi o primeiro presépio na Idade Média, a Idade das Trevas. Bom, para terminar, quando é que surgiu a bagunça que nós vimos hoje? 1931, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o Papai Noel com o mesmo figurino criado por Ness, né? Aquele cara lá, alemão lá, com as cores do refrigerante. A campanha publicitária fez um grande sucesso, ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo. Aí começou a relacionar Coca-Cola, Natal e consumismo. A nossa reconstituição histórica aí a respeito do Natal. Rapidinho, mas foi feita aí com bastante estudo. Só um parêntese aqui. Então, o designer que fez o Papai Noel do Dolinho fez na representação correta. Isso! Exatamente. É o Papai Noel patriota. Depois que a Coca-Cola usou como uma forma de propaganda, né? É claro que começou ali, não foi por causa da Coca-Cola, mas foi por causa dessa ideia de comércio e tal que veio o materialismo, né? Substituindo essa ideia de cristianismo, essa ideia de comemorar o nascimento de Cristo. Não estou dizendo que o comércio por si só traz o materialismo, né? Isso aí é alguma confusão que o pessoal acaba escutando, que acaba confundindo o material com o materialismo. Materialismo é a negação do divino, a negação do transcendente, né? A negação de metafísica, enfim, é um papo bem mais filosófico e profundo. Mas tudo começa no combate ao cristianismo. Tudo começa no combate ao cristianismo, e quando você tira o cristianismo de cima, outra coisa ocupa o lugar, né? O que vai ocupar o lugar? O material, né? Por causa de um pensamento já previamente materialista.
E vocês vejam como que essa ideia de Natal, de ser uma coisa totalmente consumista, já não é de agora, né? Já tem muitas décadas aí, desde o século XX, que vem vindo toda essa deturpação completa do Natal. Para vocês verem como o cristianismo ele é combatido fortemente desde já há muitas décadas. O Natal é um grande símbolo disso, é o grande símbolo do combate ao cristianismo e da propagação do ateísmo, das ideias materialistas. Exato. A gente tem que lembrar que o material ali, como você falou, em relação antes de 1931, aí, foi a troca de presentes, que já era algo comum entre as pessoas. Isso até em relação à Páscoa também se fazia, né? Aquela troca do ovo, lembrando o nascimento e tudo mais, ressurreição, mas o materialismo contido foi engraçado que foi depois da depressão que aconteceu nos Estados Unidos. Surgiu ali. Os liberais trazendo essa ideia, né, de que era importante colocar o Natal como uma maneira de se ganhar dinheiro. Tanto que a Coca-Cola usou isso justamente para ganhar dinheiro. Não era por ser um símbolo bonito. Essa ideia de entregar presentes, comprar, adquirir e fazer trocas era muito, muito mais satisfatório, e virou o quê? Virou algo que gerava dinheiro. Só lembrando aqui, a minha mãe conta que quando ela era criança, o avô dela fabricava, ele era alemão, né? E ele fabricava, quando chegava o Natal, ele fazia tudo assim, artesanal, para dar para os netos, para os sobrinhos. E era muito legal, porque assim, era um caminhãozinho de madeira, inclusive fazia cozinha, né, para as meninas, mesinha. Era bonito de se ver. Não existia essa coisa de, vou lá numa loja comprar. Não, era a reunião, a união entre as famílias. Porque as famílias ali estavam celebrando o nascimento de Jesus. Isso foi, no Brasil, até mais ou menos, né, porque essa ideia do consumismo no Brasil, ela demorou um pouco. Não foi imediato, como nos Estados Unidos surgiu. Foi... Como tudo, né, chega sempre atrasado. Nesse ponto é bom, né, porque é uma coisa ruim, né, chegou atrasado. Exato. No Brasil foi mais ou menos até a década de 50 e poucos, ainda existia essa tradição das pessoas confeccionar algo para trocar em família. E era uma festa, assim, onde se ceava, né, como todos. É uma tradição que se faz, né, desde lá da Europa, só que é diferente aqui no Brasil, né, porque lá o inverno não te permite fazer uma festa de Natal no dia 24. Eles fazem um almoço de Natal, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Vamos falar, hemisfério norte. Agora, para nós aqui, nós fazemos uma festa no dia 24, relembrando o nascimento de Jesus. Mas hoje, né, como vocês mesmos estavam falando, é algo que virou uma coisa para beber, comer, celebrar coisa nenhuma. E raramente as famílias lembram, pelo menos, da união entre familiares. É algo que virou ruim. Ainda, a gente ainda tinha um pouco, né? Assim, até a década de 90, você ainda tinha algumas famílias mais tradicionais que nem a minha, que ainda faziam essa reunião em família. Então, era aquela coisa, todos os netos na casa de uma avó, com os filhos, com os pais, e você fazia aquela reunião familiar, ceiavam todos juntos. Antes da meia-noite, fazia essa oração para jantar antes, para na meia-noite fazer uma oração. Até no finalzinho aí do século XX, né, você ainda encontrava alguns resquícios na sociedade, né? Minha família faz esse tipo, a gente faz isso, desde quando era criança a gente faz isso, até hoje a gente faz. Mas é raríssimo isso acontecer. E falando em reunir a família para fazer a ceia, trocar os presentes,
Hoje você vai ver em muitas famílias, não sei se é a maioria, mas muitas famílias, como é que tá? A galera, principalmente mais jovem, né? O jovem, né? Envelheçam. Nossa, falando isso parece que eu sou velho. Mas assim, cara, não tem mais união. A juventude não conversa mais com as gerações mais velhas. Não existe mais. Cada um ali tá no celular, e isso quando não tem discussão de política na ceia de Natal. Olha só, numa festa que era para comemorar o nascimento de Cristo, que era para todo mundo lembrar da redenção também, né, de Cristo, do cristianismo como um todo, da história, de como que surgiu a igreja primitiva, a gente vai falar disso mais pra frente, e como que foi esse milagre que foi o cristianismo, né? Não, você vai falar de política, pior, você vai brigar durante o Natal com seus familiares por causa de quem votou em quem na última eleição presidencial. É isso que virou, infelizmente. Toda vez que se reúne a família, ou se reúne todo mundo, ou tem um para cada canto mexendo no celular, e ninguém confraterniza com ninguém, ou você tem a galera ali batendo boca. Antes, pelo menos, era sobre futebol, né? Agora é sobre política. Ou seja, é uma merda. Eu ia falar também, comentando um pouquinho do que a Liz falou, realmente a incorporação, né, das datas comemorativas pagãs, vamos dizer assim, das festas pagãs dentro da religião católica, não veio para se somar, né, dizer que eu estou fazendo uma adoração a deuses pagãos, muito pelo contrário. Foi uma maneira de trazer essas pessoas que estavam no paganismo para dentro do cristianismo, mas de uma forma que não interferisse, não fosse nenhum sacrilégio, não fosse nenhuma heresia a comemoração em relação aos ritos católicos, ritos cristãos no caso. Então o pessoal que fica preocupado de comemorar a data no dia 25, e até com outras datas, né, católicas, sei lá, eu não vou comemorar porque isso tem significado pagão. Não é bem assim, tá? Então a incorporação dessas datas veio para realmente tirar a pessoa do paganismo e ressignificar a data para dentro da religião cristã, né? Então trazer essas pessoas que estavam no paganismo para o cristianismo. Outra coisa que o Lucas falou, que é interessante, é essa questão da postura familiar mesmo, né? Hoje a gente vê que as pessoas elas estão muito preocupadas consigo mesmas e quando chega a data do Natal, cada uma vai viajar para um canto, não tem mais reunião familiar. Quando tem é dessa forma que o Lucas falou. A minha família ela sempre teve uma reunião familiar muito grande. A gente tinha uma matriarca, né, a minha avó, que ela conseguia reunir toda a família, inclusive parentes dos genros, que era do outro lado da família, porque às vezes a própria família deles não tinham uma comemoração familiar como a nossa e eles vinham para nossa. Então era normal ter 60, 70 pessoas dentro da mesma casa para comemorar o Natal. E era feita a oração, era feita a comemoração da forma como deveria, celebrando de forma religiosa o Natal. Hoje já não é mais assim, né? Depois do falecimento dela, as famílias meio que se separaram, cresceu muito. Mas eu vejo que ainda tem alguns núcleos que buscam ainda manter essa tradição. E eu acho muito legal as pessoas também tentarem redescobrir o Natal, né? Redescobrir como se comemora o Natal da forma correta, né? Como se comemora o Natal de uma maneira que não fique focado só no comércio, né? O Lucas vai falar um pouco sobre isso aí, a respeito do materialismo e o cristianismo, né? E as pessoas tinham que redescobrir o Natal, né? Aproveitar essa data realmente para se encontrar com Deus e com seus parentes, né? As pessoas queridas, que tanto fazem falta, e a gente percebe isso nesses momentos que a gente está passando hoje, né? Antes um pouco da gente entrar ali sobre a origem ali do cristianismo, de redescobrir o cristianismo, porque sair desse materialismo, desse consumismo e descobrir como que se comemora corretamente o Natal é o quê? É sobre redescobrir o cristianismo, que hoje muitos são cristãos só no IBGE, né? Fale sobre o católico de IBGE, mas é exatamente isso aí. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria só pontuar isso que você falou, JP, sobre a Igreja Católica, para conseguir mais fiéis, ter pego alguns símbolos ali da época que eram pagãos, né? Só apenas o símbolo. Eu entendo que era apenas o símbolo, sem um conteúdo, né?
para poder levar o cristianismo mais fácil para as pessoas. Eu entendo qual era o objetivo, né? Foi de boa fé, mas assim, eu acho que não é uma boa estratégia. Eu acredito que isso não é uma coisa correta, porque quando você mistura símbolos que são a aparência do mal com algo bom, você está ali misturando coisa errada com coisa certa, né? Que está escrito que você tem que fugir do mal e também da aparência do mal. O simbolismo, ele é uma aparência do mal e você está misturando as coisas. Eu vou dar um exemplo assim que a galera da minha igreja ela faz, né? Você pode ir no bar, você é crente, né? Você pode ir no bar, pegar um Guaraná ali, colocar no copo, né? Um Guaraná ali, e ficar no bar tomando com seus amigos tá tomando cerveja. Aí seus amigos, assim, que não são crentes, né? Passa alguém na frente, né? Passa o pastor ou passa alguém da igreja, e lá, o Lucas tá tomando cerveja com os amigos, né? Então eu tava tomando cerveja? Não, eu tava tomando Guaraná, eu nem tomo cerveja, não gosto. Mas assim, eu tava na aparência do mal, né? Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, com a aparência do mal. Por exemplo, quando você tem ali algum sacrifício, isso também tá no Novo Testamento, tem uma parte que fala assim sobre você não comer coisas sacrificadas coisas sacrificadas a ídolos, ou sei lá, paganismo, qualquer coisa. Vocês sabem que tem algumas religiões que sacrificam animais para os seus rituais. Isso existe em algumas regiões, eu acho que africanas, né, e algumas outras. Aí você não pode ir lá e comer junto. E mais pra frente tá escrito, um pouco mais pra frente, que isso não é errado por causa da tua fé. Porque você tá lembrando do que é correto. Você sabe que aquilo é uma bobagem, sabe que aquilo ali não existe, que aquilo é tudo uma grande bobagem, você não tem nada a ver com aquilo. Mas por que você não pode ir numa festa dessa e participar? E cear com as pessoas por causa da aparência do mal? Então tem vários exemplos sobre a aparência do mal ali no Novo Testamento. É por isso que eu acho errado essa mistura, né? De você pegar, mesmo que seja apenas o símbolo, apenas a aparência, e incorporar para dentro da sua fé. Eu acho que isso é errado por causa disso. E é por causa disso também, enfim, que é feita toda essa distinção, né? Em relação aos símbolos, por exemplo, árvore de Natal, Papai Noel, toda essa parte externa do cristianismo, que é comemorado no dia do Natal, né, que tem o simbolismo, isso para mim é relevante. Não é uma coisa que normalmente a gente comemore mesmo. Então é ceia, é oração, ceia e acabou, entendeu? No dia seguinte, que é no almoço do dia 25, é que a gente faz um amigo secreto, alguma coisa desse tipo. Mas não é o foco, né? Minha casa também não tem Papai Noel decorando ela. Mas o que eu vejo que é complicado é que as pessoas não comemoram, ou seja, não chega nem a estar nesse exemplo que você citou. Nem comemora essa parte. É excluído. E só fica com a parte do que eu vou ganhar no Natal. Né? Comilança, né? Vai vir aquele papai. Comilança. Bebelança é comilança. O famoso Mindê Papai, né? Até no Natal. Então, galera, assim, podem comemorar o Natal tranquilo. Só que, assim, nada do simbolismo, né? Esse simbolismo materialista. Vou colocar a luzinha de Natal da minha casa, vou colocar uma árvore de Natal, Papai Noel, tudo isso é simbolismo. Você está misturando uma coisa que não é do cristianismo e trazendo uma coisa que pior, é anticristã, que é o materialismo. E aqui a gente começa, então, a falar sobre o que representa, o que é o materialismo. Materialismo é justamente você substituir Deus, você substituir a religião e dizer, não, só existe o material. O materialismo é isso, só existe o material e é tudo que importa, né? Isso veio com o liberalismo. O liberalismo ali no iluminismo, na Revolução Francesa, veio... a gente sabe que não foi só o liberalismo que surgiu na Revolução Francesa, mas tudo começou ali. O materialismo é um movimento muito maior. Então, o socialismo, o comunismo, o liberalismo, né? Veio tudo nessa época, a social-democracia. Tudo tem raízes nessa época. Não necessariamente começaram com esses nomes, mas tudo teve raízes de movimentos intelectuais que descambaram na Revolução Francesa. Tudo começou daí. E o liberalismo, que é ali o grande... não é orquestrador, como que é o nome? O grande regente, o grande maestro de todas essas ideologias materialistas. É o liberal, né? O liberalismo. Então, toda essa deturpação que a gente fala, a deturpação do Natal, ela começou ali
na segunda metade do século XX. Na verdade, ela descambou ali. Todo esse movimento intelectual, porque tudo que acontece na cultura tem que acontecer antes nos livros, antes na intelectualidade. Então tudo isso começou ali com os intelectuais ali, com Kant, né? Que depois se descambou na Revolução Francesa. Então, só um adendo a essa parte do materialismo é que assim, o problema não está no que você... Eu já discordo dessa parte, porque o problema não está do que você utiliza. O problema está em como você utiliza. Porque, como Paulo fez, ele usou exatamente das culturas pagãs que tinham, como nós sabemos, obviamente, né? As culturas pagãs, elas sempre têm um vácuo, né? Nunca é completo, lógico, porque não é o cristianismo. Então, tem até a passagem onde ele utiliza desse Deus desconhecido numa cultura pagã em que ele estava visitando aquelas terras, para justamente dizer, vocês sabem, esse Deus desconhecido que vocês não têm nome, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Cristo ressurrecto. E é esse Deus aqui que vocês não conhecem até hoje, que é o Salvador. Então, assim, o fato de você colocar o Cristo acima de todos os outros deuses menores em outras culturas, para poder colocar ali aquela terra ou aquele povo em nome de Deus, em nome de Cristo, eu não vejo como algo sendo travestido de maligno, porque não tem como você abençoar uma terra em nome de Cristo e aquilo ter uma conotação maligna. E assim como a simbologia que a gente usa hoje, às vezes não é nem por uma questão de simbologia, é por uma questão de comemoração, né? Enfeitar a sua casa. O problema é, para que você está enfeitando a sua casa? Você está enfeitando a sua casa para celebrar o nascimento de Cristo? Ou você está enfeitando a sua casa para receber pessoas, para fazer um churrasco, fazer uma bagunça? Entendeu? Depende quais são as suas intenções. É claro que as intenções estão acima de tudo, né? Porque senão, se a gente for pegar e colocar o rótulo, a estética acima de tudo, a gente vai cair num outro erro, um outro extremismo, que é o quê? É a galera que fica falando assim, não, mas a Bíblia está errada porque não existia o nome Jesus na época de Cristo. Né? É claro, né? Outro idioma, daí é claro que o que importa é a intenção. Mas só que se você for ver, é como se eu tivesse, sei lá, você pegar uma simbologia que ela só não é cristã, mas é como ela é anticristã, que é o materialismo, uma simbologia consumista, e você misturar, eu não vejo com bons olhos. Eu sei que isso é meio chocante, porque a grande maioria está acostumada a fazer isso, mas você está pegando uma coisa, uma simbologia que é consumista, materialista, e usando dentro de uma coisa que é cristã, né, que é o oposto disso. E sobre o Deus desconhecido, não tinha uma estátua do Deus desconhecido. Aquilo foi apenas uma ferramenta retórica, não tinha um símbolo ali, né, porque justamente era o Deus desconhecido, era a ausência do símbolo. Mas o que, por exemplo, a árvore de Natal representa, o que o Lutero mesmo estava explicando, né, como eu tinha falado a respeito do histórico, é que lembrava a época do Natal pela beleza da natureza, dos pinheiros ali que representavam, e também a questão aí das luzes, né, que seria a luz do Natal. Então, ele enfeitar a luz, né, lembrando que a luz de Belém, né, aquela estrela, né, que iluminou o caminho para se mostrar até onde o Cristo tinha nascido. E lembrando da questão até do presépio, que foi em relação a Francisco de Assis, que fez o primeiro, lembrando, tá? Fez o primeiro presépio para lembrar também o nascimento de Jesus. Então, não vejo isso como materialismo, mas como lembranças de coisas, né, bonitas, porque até eu ainda vou, o ano que vem eu vou montar o presépio aqui em casa, porque eu acho maravilhoso. Eu e meu marido, a gente adora esse tipo de coisa, mas nada disso remete ao materialismo. Materialismo, aí, no caso, seria... os símbolos aí demonstram o Natal. Luz seria as próprias estrelas, né? A estrela de Belém,
lembrando, né, daquela luz maravilhosa. E os outros símbolos também. Mas o materialismo que eu vejo é o consumismo e as pessoas esquecerem dessa data, colocar o fundo de estudo como motivo para vender coisas, adquirir coisas e comer e beber em excesso. Porque eu tenho, assim, a família da minha mãe, por exemplo, apesar do meu avô, né, até uma certa época, depois que minha avó ficou viúva e tudo mais, os filhos foram crescendo, meu bisavô morreu, então foi, assim, totalmente diferente. Mas com meu pai, por exemplo, em casa, que trouxe essa coisa do Natal de novo. Mas se fosse para o lado da família da minha mãe, o que seria? Nossa, não, seria horrível, porque no caso, as pessoas só ficam bebendo, as pessoas ficam bêbadas. Meu pai ficava chocado em ver isso. Falou assim, não, nós vamos começar a fazer o Natal na nossa casa, porque nós vamos lembrar de Jesus, nós vamos fazer uma prece, nós vamos, celebrar a família. Não é nada disso. E nós mudamos esse posicionamento. Se fosse levar em conta do que o pessoal faz hoje em dia, fora as músicas, né, gente? Pelo amor de Deus, é algo estarrecedor. Funk no Natal não dá. Pelo amor de Deus, é heresia instantânea. É tobogã, JP? Desce de tobogã. Tobogã de lava, certeza. Boa. E aquela, então é Natal, então nem entra. Não, por favor, nunca não aguento. É do John Lennon, por favor. Aí é globalismo, né? Aí, pior ainda. Bom, chega nessa época, obviamente é tudo baseado no Natal, então você tem aplicativos, né, para trocar de rosto, né, e a gente até usa para fazer uma zoeira, né, para brincar, fazer uns memes, e aí o que eu me deparo? O mesmo programa que bota lá para fazer a troca tem a parte de meme, a parte engraçadinha, e também tem a parte lá assim, coloque o rosto na sua Mamãe Noel safadinha e no seu Papai Noel safadinho. Falei, mano, olha a que ponto chegou, né? Os caras pegaram o símbolo de um santo, transformaram num vendedor de refrigerante, abarcou toda uma geração, né? Várias gerações desde aquela época, e hoje estão querendo perverter o Papai Noel, né? Propaganda que está sendo vinculada na Europa de Papai Noel, que na verdade ele se apaixonou por uma criança que foi crescendo com a ilusão de ficar com o Papai Noel. E depois, no fim, ele dá um beijo na boca do Papai Noel. Então a gente. Isso é nojento, é deturpação. Quem lembra daquela capa de revista? Acho que foi a Carla Pérez, quem foi? Uma revista aí famosa, com as luvinhas assim, só tapando. Eu só sei dessa capa de revista porque alguém me mostrou, tá? Ah, tava na banca do jornal, lógico. Você passou e viu, era capa, né? É a capa só. Então. Olha o tobogã, hein? Começa a deturpar até a questão do símbolo da inocência de um ser, né? E pegaram o Papai Noel, que era um santo, né? A história de um santo, transformaram ele num ídolo e que tem características divinas, né? Se você for analisar, ele é onipresente, porque num dia só ele entrega presente para o mundo inteiro. Ele é onisciente, ele sabe para quem que ele deve entregar, porque ele avalia se a criança foi boa ou não ao longo do ano. Só por essas duas características ele já se torna uma entidade divina. Então ele acaba sendo um motivo de idolatria, né? As pessoas passam a idolatrar uma figura que não é a figura real que deveria ser adorada, né? Para quem você deve o seu respeito, né? A sua oração e medo também, né? Você tem que ser temente a Deus, né? Então você dedica essa data para uma outra pessoa. E você vê que é reforçado isso anos a anos, assim, com filmes cada vez mais extensos, né? A gente tem trocentos filmes na época de Natal, tipo 10, 15 filmes, sessão da tarde falando do Papai Noel, isso e aquilo, e nada de Jesus, né? Nada. Se você não for ali na Rede Vida para assistir, para ver se tem alguma coisa,
nem ali é capaz de se ver. Então é complicado. Então eles substituem o símbolo, substituem a divindade, atribuem um símbolo para ela, né, um significado a esse símbolo, que ao longo do tempo vai se remodelando de acordo com aquilo que vai sendo colocado para a sociedade. E hoje, além dele ser um motivo de consumismo, né, que foi por décadas, ele ainda é militante. Né? Você tá vendo como é que chegou? A militância chegou no Papai Noel. É um saco já. Eu tô com vontade de chutar Papai Noel na rua. É por isso que é importante o resgate, né? O tradicionalismo. Porque, por exemplo, é o que a gente estava conversando antes, né? Eles pegaram toda uma figura que tem um contexto histórico, tem lendas lindas em várias regiões do mundo, e transformaram numa imagem consumista, uma alegoria divina, né? Onde ele traz tudo e não a celebração do nascimento de quem realmente merece adoração. E aí a importância de você ter esse resgate, esse tradicionalismo. Por exemplo, você quer comemorar o Natal? É importante para a criança manter o imaginário. Então, assim, não, porque eu tenho que contar para o meu filho que o Papai Noel não existe. Calma, não precisa chegar a tanto. Tem os processos de maturidade que a criança percorre, em que naturalmente ela chega nesse nível em que ela já meio que... Você começa a perceber que ela meio que não acredita. Então, assim, o problema, de novo, não está no que é hoje. Você tem que ter esse contato, por exemplo, com seus filhos, para você explicar qual é o verdadeiro símbolo, que realmente é o nascimento de Jesus. Mas você não precisa perder esse imaginário, essa fantasia infantil, desde que você guie a criança de um modo que ela, por exemplo, atenda a preceitos, a virtudes de bondade, de caridade, de você, por exemplo, a parte de São Nicolau, onde ele ajudava as pessoas, né, com menor poder aquisitivo, de doação, né? Todos esses preceitos cristãos, você abarque isso no imaginário da criança através, por exemplo, de uma imagem de um Papai Noel realmente que vale a pena, e não esse consumista que você tem hoje aí. Pois é, relembrando até mesmo em relação ao próprio Cristo, né, que doava de si mesmo para os outros. Quantas pessoas estavam ali necessitadas? Lembra, né, da multiplicação do vinho, do pão? Até isso, a criança pode demonstrar, né, através dessa interação, até mesmo com a bondade do próprio São Nicolau, da vinda de Jesus, né, trazendo o sol, né, a questão do sol, a luz para o planeta. Olha que coisa mais linda, que analogia linda que eles acharam. Mas as pessoas estão esquecendo isso, né? Quantas vezes a gente vê que há famílias ainda que é pior. Não, eu não sou materialista, eu não vou celebrar o Natal. Eu sou uma pessoa que eu vou esquecer. É como se só existisse o Papai Noel. Eu até entendo, né, que os ateus não celebram o Natal, porque até os ateus entendem o que a maioria desses falsos cristãos não entendem. Eles entendem que o que é celebrado no Natal? Celebrado no Natal o nascimento de Jesus. E aí a gente coloca o São Nicolau, né, lembrando dele, a bondade dele em relação às pessoas. Outra coisa, né? O que os cristãos estão pensando hoje? Apenas na troca de presentes. E na festa, e como diz a minha mãe, a bebelância e a comilança. É só isso. Né? O funkão, bonitão, né? As musiquinhas mais horríveis, né? O pessoal sai bêbado, bate o carro. Quantas mortes, né, acontecem no Natal por conta disso? Isso tudo, voltando mais uma vez, é o consumismo. Alguém sabe se o ateu comemora alguma coisa? Não comemora, mas pelo menos ele sabe que o Natal celebra o nascimento de Jesus. Sim, mas alguma data eles comemorem na vida? Ou é só o carnaval? Porque a maioria das datas que nós temos ainda no Brasil são religiosas. Eu acho que eles aproveitam o feriado bebendo. Eu tenho uma ideia de comemoração para os ateus. Essa daqui vai ser uma red pill, assim, do nada.
mas até tem alguma coisa a ver. Como dizia um anticristão, mas nisso ele tem razão, o Nietzsche falava que quando a sociedade intelectualmente estava matando Deus com o iluminismo, ia causar um problema muito grande. Ele era contra a religião, ele era contra o cristianismo, mas ele era mais contra ainda a ideia de colocar o homem como um Deus, o Estado, né, na verdade, quando fala o homem, falando o Estado como Deus. Então, quando que surgiu ali a Revolução Francesa, né? Como que foi o início ali dos Estados-nações, do Estado moderno? O Estado moderno nasceu com a Revolução Francesa. Essa ideia de que o Estado é Deus surgiu ali, e tudo começou ali na queda da Bastilha, né? Então coloquem a data da queda da Bastilha como uma comemoração ateia, a comemoração do Deus-Estado, né? Sejam honestos com suas próprias comemorações. Este garotão gênio. Exato, e o Deus ali seria Napoleão Bonaparte, grande ditador. O profeta do iluminismo é o Napoleão Bonaparte, né? Aquele anticristo ali. Como é que comemorem ele como o Messias ateu. Como é que é o nomezinho carinhoso do Bonaparte, que você falou outro dia? É o anticristo, aí. Exato, ele era mesmo anticristo. Antes havia um dado histórico interessante. Quem fazia a coroação, né, dos reis e rainhas era a igreja, né? O bispo naquela época chegava e fazia a coroação. Ele não, ele mesmo tirou da mão do bispo e colocou na cabeça dele, para dizer, eu sou o rei, né? Aí o pessoal ainda fala que o Luís XIV que era o rei Sol. Pelo amor de Deus, o rei Sol aí que existiu foi o próprio Napoleão Bonaparte. E vocês querem ver qual que é o representante dessa religião, do Deus-Estado? Quem que é o profeta no Brasil? Getúlio Vargas. É por isso que você vê tanto essa galera aí materialista, né? Mais a galera de esquerda mesmo, que endeusam Getúlio Vargas. Ele é quem? Ele é o profeta brasileiro da religião estatal, da religião do Deus-Estado. Só faltou o gorrinho verde dele, que a roupa já era verde, né? Faltou o gorrinho só pra ser o Papai Noel da gente. Ih, rapaz, acertei sem querer essa, hein? Já tava com a roupa típica já, entendeu? E foi que foi posto e depois retornou também. Olha que maravilha. E retornou e partiu dessa se matando. E falando em materialismo, que a gente sempre fala sobre o ateísmo, né? Muita gente não acredita que Cristo veio ao mundo como Deus encarnado, e basta você falar para a pessoa, olha o exemplo de como nasceu o próprio cristianismo, que é um exemplo que prova que Cristo foi verdadeiro, né? Porque você dizer que Cristo foi só um homem comum que levou muitas multidões e tal, e ia contrariar as crenças da época, você está dizendo que ele é apenas um filósofo, ou alguém assim, um Buda, alguma coisa assim, você está dizendo que Cristo era mentiroso, né? Mas para você, se bem que eu acho que é isso que ateu é. Ateu, ele não acredita em Deus, não no sentido de Deus não existir, mas ele acredita que Deus é mentiroso, né? Que fala que Deus é amor, ele acredita que Deus está mentindo para ele. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas assim, para você ver como que Cristo realmente é em verdade o Deus encarnado, vocês olham, Israel, o Estado de Israel, né? A nação de Israel estava sob domínio romano. E até 300 anos depois, quando o imperador Constantino, né, instaurou a Igreja Católica ali como uma instituição, a religião institucional do Império, até isso acontecer, os cristãos foram extremamente perseguidos, perdiam a vida por isso. E como que uma coisa tinha acabado de acontecer em termos históricos, a igreja primitiva, ali, algumas décadas depois de Cristo, que tudo começou ali a crescer, né, exponencialmente, coisa de algumas décadas depois da morte de Cristo no madeiro da cruz. Como que as pessoas iriam entregar as vidas delas por uma mentira que tinha acabado de acontecer? Como que você acredita tão fortemente numa coisa que é, tipo, que é muito recente, você entrega sua vida, você morre por uma mentira? Isso não faz o menor sentido. Como é que uma religião nasce nesse contexto? Isso é impossível, uma religião não nasce nesse contexto. É totalmente o oposto que aconteceu com a religião islâmica, né? Que você tinha ali o Maomé, que ele era um líder militar, ele era um conquistador no sentido mesmo bélico da palavra, né? E assim, ele instaurou a religião dele para domínio.
como é uma religião política. Tanto é que você vê a religião islâmica é uma religião essencialmente política. Ela não admite, por exemplo, conviver com outras religiões. É por isso que ela quer impor a religião sobre todas as outras, sobre todas as outras pessoas, porque ela é uma religião essencialmente política. Porque política é a arte do poder, a arte de você impor a sua vontade contra as pessoas, né? Política é basicamente isso. Então, é a jihad, né? É a jihad, exatamente. Eu tava dando branco aqui o nome na cabeça, mas é exatamente isso. Eles querem um governo islâmico mundial. Eles não vão parar até lá. Vão procriar 8 a 9 filhos por mulher até conseguirem isso. Porque convencer mesmo, enfim, pelo diálogo ali, pelo exemplo, pelo que é a própria religião, eles não conseguem. Então eles têm que ir pelo repovoamento, né, pela invasão cultural e pela força quando eles são maioria. Mas enfim, vocês vejam como que é totalmente diferente a história do nascimento do cristianismo com o islamismo. O islamismo ele nasceu pela força, pela imposição. O cristianismo ele nasceu apesar da perseguição. Olhem essa história, reflitem, você que não acredita em Deus, ou você que não é cristão, reflita, olha essa história, como que aconteceu. Seria impossível se não fosse pela uma força divina. E até hoje, né, se você for ver ali onde teve aquela terra conquistada, né, recém-conquistada, eu vi notícias de vários cristãos sendo levados e mortos, executados, né, simplesmente pelo fato de acreditar nessa fé verdadeira, como a gente está comentando aqui. E um padre, né, acho que foi na semana retrasada, foi enforcado. E colocaram ele numa posição meio de crucificação e foi enforcado, porque ele não quis se converter ao islamismo. Então, assim, se uma religião ela começa a trazer a sua ideia de salvação através da morte já, né, a morte no sentido literal, eu vou lá e tiro sua vida, se você não acreditar naquilo que eu quero, você já não é uma religião verdadeira, né? Eu já não acredito, não vejo isso como uma religião, isso daí é uma imposição, não tem diferença nenhuma de nenhum outro movimento armado, e no fim, né, você vê, a gente fala de Natal e acaba caindo nesses temas tão espinhosos. Inclusive, o islamismo ele surge por uma dissidência, né, em relação a Maomé. Ele queria fazer uma cópiazinha do que Moisés fez, tanto que ele tentou percorrer e criou ali aquelas leis todas, né, que depois se transformou no Corão. E olha uma coisa um fato interessante que o Lucas até estava colocando aí, os primeiros cristãos, se Jesus Cristo não existiu, como é que aquele tanto de cristão era morto, né, naqueles circos que se montavam, os romanos montavam, como que eles eram mortos ali, inclusive os animais, né, colocavam os animais famintos para comer cristão, e eles tinham que fazer também os cultos deles nas catacumbas. Então, que tipo de coisa que eles estavam ali cultuando? Percebam que não tem sentido das pessoas dizerem assim, nunca ouvi falar em Jesus Cristo. Por favor, né? Presta atenção na própria história. Tanto que a própria Idade Média, ela caminha junto, né? Depois da Antiguidade, já vem, né, caminhando ali a Idade Média, os primeiros pais da igreja, trazendo a concepção da mensagem cristã. Então, a própria Idade Média, ela é o cristianismo puro. Mas as pessoas ainda ficam naquela, Jesus não existe. Jesus é isso. O pior não são os próprios ateus. Vou tratar num tema assim, bem espinhoso. O pior são a própria, que se chama hoje de logosofia, né? Ela ri dos cristãos, ri de Jesus, coloca Jesus como se Jesus fosse algo, acreditam em Deus, não sei que Deus é esse, mas acreditam em Deus e colocam Jesus como se ele fosse um ser risível, né, para não falar malandro. É horrível isso. Como que alguém que tem mais de 2000 anos da morte dele e a mensagem continua incorruptível,
tudo que foi dito, está lá no Novo Testamento, é incorruptível. Pode passar milênios e a mensagem continua a mesma. E ainda há gente que diz, nunca existiu, não há relatos. Sim, há relatos, inclusive o maior historiador da época dos judeus, um romano, que é o Flávio Josefo, né? Que contou a história dos judeus. Ele é o primeiro a citar ali, escrito, sobre isso. Então, só verificar mesmo todos os relatos dos primeiros cristãos, as explicações, o Paulo, né, que largou tudo, deixou de ser Saulo, renegou tudo, toda aquela, vamos dizer assim, a vida que ele tinha como fariseu, um doutor da lei. Ele renegou, ele diz que nada daquilo prestava mais para ele, que ele tinha que seguir o quê? O cristianismo, que era a vinda de Jesus. Ele viu Jesus. Como que as pessoas podem negar isso? Então, não há como alguém conceber que seja uma alegoria, uma mentira, uma enganação da igreja. Não faz sentido, não faz. Esse foi o nosso PodPio especial de Natal. Então, eu peço para vocês que, antes de fazer a ceia, mentaliza, né, aquilo que você conquistou naquele ano, um livramento que você teve, uma graça que você alcançou, e agradece de coração, porque aquilo foi dado para você refletir, para você entender o significado daquilo como uma coisa positiva, que ele está olhando por você, que ele está próximo de você. Então, tem que agradecer realmente, né, que a vinda dele não foi à toa, a vinda dele veio para livrar a gente dos nossos pecados e fazer a gente alcançar a salvação, mas a gente só vai alcançar se a gente acreditar nele. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham boas festas, tenham um excelente Natal e que estejam perto das pessoas que realmente vocês amam e, enfim, a gente quer o melhor para todos vocês. Então, até a próxima e agora é só ano que vem, tá bom? Grande abraço, valeu! Tchau! Tchau, gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que recomece com muitas esperanças, alegrias e muita força e muita fé. Feliz Natal para todos, boas festas, feliz Ano Novo e fiquem com Cristo.